Questi sta, quiescendizi quod aurora consurgens, pulchra ut luna, electa ut sol, terribilis, ut castrorum acies ordinata. Exurgat Deus et dissipentur inimici eius, et fugiam qui oderunt Deum a eius. Questi sta, quiescendizi quod aurora consurgens, pulchra ut luna, electa ut sol, terribilis, ut castrorum acies ordinata. A Virgem Maria, 100 textos marianos com comentários por Santo Agostinho. A organização geral e tradução é da irmã Nair de Assis Oliveira. Editora Paulus, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro e caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Há link também para PayPal, também para a lista de desejos da Amazon, através da qual você poderá comprar livros que chegarão até mim, ou ainda é possível tornar-se membro aqui do canal. As assinaturas são mensais, podem ser canceladas a qualquer momento, começam a R$ 1,99 ao mês. Então, muito obrigada a todos pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. E antes, é claro, eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença também em termos de engajamento. Mais uma vez, obrigada, meus caros, que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde. Nós seguimos aqui, estamos na segunda parte dos textos selecionados e vamos para os sermões natalinos. 41. A alegria da celebração do nascimento de Cristo. Celebremos o Natal do Senhor com a participação de todo o povo e com as devidas solenidades. Exultem de gozo os homens, exultem de alegria as mulheres. Cristo nasceu homem e nasceu de uma mulher. Nele ambos os sexos estão dignificados. Que se voltem para o segundo homem todos os que haviam sido condenados com o primeiro, Adão. Uma mulher nos induzira à morte, uma outra trouxe-nos a vida. Dela nasceu um filho, semelhante à carne de pecado, a fim de que fosse purificada a carne de pecado. Assim, pois, não culpemos a carne, mas, para que viva a natureza, morra a culpa. Pois nasceu sem pecado aquele em quem devia renascer o que se achava na culpa. Que se voltem para o segundo homem todos os que haviam sido condenados com o primeiro, Adão. Uma mulher, Eva, nos induzira à morte. Uma outra, Maria, trouxe-nos a vida. Dela nasceu um filho, semelhante à carne do pecado, a fim de que fosse purificada a carne de pecado. Assim, pois, não culpemos a carne, mas para que viva a natureza, morra a culpa. Pois nasceu sem pecado aquele em quem devia renascer o que se achava na culpa. Exultai de prazer, ó jovens santos, vós que preferistes seguir a Cristo acima de tudo,
renunciando ao matrimônio. Aquele a quem julgastes digno de ser seguido, não chegou até vós por meio de conúbio carnal, e concedeu-vos renunciar ao caminho por onde vós mesmos viestes ao mundo. Com efeito, viestes por meio de núpcias corporais. Sem estas, Cristo veio às núpcias espirituais. E ele vos inspira também a renunciar ao matrimônio. Vós, a quem ele, de preferência a outros, vos convocou às núpcias do Cordeiro. Exultai de júbilo, ó Virgens Santas! Para vós a Virgem deu à luz àquele a quem podeis vos despojar virginalmente. Nem concepção, nem geração poderão vos fazer perder o que amais. Exultai, ó justos! É hoje o aniversário daquele que vos justifica. Alegrai-vos, ó fracos e enfermos, eis o Natal do Salvador. Alegrai-vos, ó cativos, eis o aniversário do Redentor. Exultai, ó escravos, eis o verdadeiro Senhor que nasceu. Que todos os homens livres exultem, eis o Natal do Libertador. E que todos os cristãos exultem, eis o aniversário de Cristo Jesus. Comentário. Iniciamos aqui a série dos sermões natalinos, tão famosos e belos. Na coletânea recenseada por Migne, eles compreendem do número 184 ao 196, num total de 13 sermões. É precisamente nessas homilias de Natal que Santo Agostinho mais costuma celebrar Maria como Mãe e Virgem. Apresentam-se assim com um nítido caráter de homenagem à Mãe de Deus. Nos presentes textos, admitiremos o que se poderia chamar de espiritualidade do assombro, que caracteriza a Natividade de Cristo, o Filho de Deus. Encontramo-nos diante do incompreensível. Espantamo-nos a ponto de cerrarmos os lábios e deixarmos-nos ficar mudos ante o mistério de Deus feito homem. Os paradoxos multiplicam-se, mas é diante da Virgem Maria que o bispo de Hipona mais se detém. O domínio da mãe sobre aquele que é onipotente muito o enche de assombro. Multiplicam-se os verbos: exultai, regozijai-vos, alegrai-vos. São expressões transbordantes de gozo pelo nascimento do Senhor. A todos deve contagiar a alegria do Natal. O mistério do nascimento do Senhor é como um anúncio de felicidade. 42. Maria governava o nosso Rei. Aquele que, nascido do Pai, criou todos os séculos, consagrou este dia, nascendo de uma mãe, nesta terra. Naquele nascimento do alto, não pôde ter mãe. Neste, não buscou o pai humano. Em poucas palavras, Cristo nasceu de um pai e de uma mãe, e ao mesmo tempo, sem pai e sem mãe. Enquanto Deus nasceu do Pai, enquanto homem, de mãe. Enquanto Deus, sem mãe, enquanto homem, sem pai. Quem narrará a sua geração? Isaías capítulo 53, versículo 8. Tanto aquela geração fora do tempo como esta, sem sêmen humano. Aquela sem começo, esta sem outra igual. Aquela que sempre existiu, esta que não teve repetição, nem antes nem depois. Aquela que não terá fim, esta que teve começo e por aí fim. Com razão, pois, os profetas anunciaram aquele que haveria de nascer, e os anjos, por sua vez, proclamaram que havia nascido. Aquele que regia o universo acha-se agora reclinado em um presépio. Não fala, e é a palavra. Aquele que os céus não podem conter, o seio de uma mulher encerrou. Ela governava o nosso Pai. Trazia aquele por quem existimos.
ela alimentava com o seu leite o nosso pão. Ó fraqueza manifesta, ó humildade maravilhosa, onde toda a divindade permanece oculta. Com poder governava a mãe aquele a quem, como recém-nascido, a ela se submetia. E ele alimentava com a verdade aquela de cujos seios sugava. Digne-se completar em nós os seus dons, aquele a quem não repugnou assumir os nossos começos. Faça-nos também filhos de Deus, aquele que por nós quis tornar-se Filho do homem. Comentário. Nos sermões natalinos, Agostinho volta muitas vezes ao tema dos dois nascimentos de Cristo, o divino e o humano, ambos maravilhosos e admiráveis. Cristo é o Senhor de Maria, e ao mesmo tempo seu filho deixou-se governar por ela em sua infância. A passagem de Isaías, quem narrará a sua geração, é frequentemente empregada por Agostinho, conforme a versão grega dos 70, ou pelas traduções latinas da época. 43. Maria Virgem, Mãe de Deus. Regozijemo-nos, irmãos, alegrem-se, exultem os povos. Este dia foi tornado sagrado para nós, não por causa do sol visível, mas em honra do sol invisível, o Criador, quando se tornou visível para nós ao nascer no seio fecundo e intacto da Virgem Maria, que ele mesmo, Deus invisível, havia criado. Maria permanece virgem ao conceber seu filho, virgem como gestante, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao alimentá-lo em seu seio, sempre virgem. Por que te admiras disso, ó homem? Uma vez que Deus se dignou fazer-se homem, convinha que nascesse desse modo. Foi ele quem fez aquela de quem nasceu. Antes de nascer dela, já existia. E posto que era onipotente, pôde ser feito, permanecendo o que já era. Estando no seio do Pai, fez-se para si uma mãe. E uma vez tendo nascido dessa mãe, continuou a permanecer junto do Pai. E como deixaria de ser Deus ao tornar-se homem? Ele que concedeu à sua mãe permanecer virgem ao gerá-lo. Portanto, pelo fato de que a palavra se fez carne, não se há de deduzir que a palavra, ao passar a ser carne, aniquilou-se enquanto tal. Ao contrário, foi a carne que se associou à palavra para não perecer. Assim como o homem é alma e corpo, do mesmo modo Cristo é Deus e homem. Aquele mesmo que é Deus é homem, e o mesmo que é homem igualmente é Deus, sem que se confundam as naturezas, mas na unidade de uma só pessoa. Finalmente, aquele que, como Filho de Deus, é coeterno ao que o gera, existindo no Pai, desde sempre, o mesmo começou a ser filho do homem ao nascer da Virgem. Comentário. Inicia-se este sermão com uma alusão à festa do dia 25 de dezembro, celebrada na Roma pagã como comemoração do Sol Invicto. A celebração do Natal cristão surgiu, na verdade, num esforço de cristianização desse outro nascimento, o natalício do Sol Invencível, Natalis Invicti. Mas temos indícios da celebração em Roma do Natal de Cristo em 25 de dezembro, já antes do ano 336. Encontramos ainda neste texto algumas afirmações tão caras a Agostinho. Concipiens Virgo, pariens Virgo, Virgo grávida, Virgo foeta, Virgo perpétua. Esta passagem é citada no Catecismo da Igreja Católica. Agostinho declara aqui claramente que Maria é verdadeiramente mãe de Deus, visto ser a mãe do Filho eterno de Deus, feito homem, que é ele mesmo Deus.
Note-se a precisão da fórmula. O mesmo que é homem é Deus, não na confusão das naturezas, mas na unidade de uma só pessoa. Essas e outras colocações são perfeitamente calcedônicas, e isso várias décadas antes da celebração do Quarto Concílio Ecumênico, o de Calcedônia, em 451, que estabeleceu haver em Cristo uma só pessoa em duas naturezas distintas, a divina e a humana. 44. A regra da fé. Nós confessamos na regra da fé, cremos no Filho de Deus que nasceu da Virgem Maria. Portanto, como poderíamos afirmar isso se não crêssemos que o Filho de Deus nasceu dessa maneira? Caso o Filho de Deus não tivesse nascido daquela mulher e só tivesse sido filho de homem, que cristão negará ter o Filho do homem nascido dela, mas sendo Deus feito homem, e assim homem feito Deus? Com efeito, a palavra era Deus, e a palavra fez-se carne. Por conseguinte, é preciso confessar: aquele que era filho de Deus, ao nascer da Virgem Maria, tornou-se filho do homem, assumindo a forma de servo. Continuou sendo o que era, e assumiu o que não era. Enquanto menor do que o Pai, começou a existir, e enquanto um só com o Pai, permanece desde sempre. Comentário. Agostinho refere-se aqui à regula fidei, isto é, ao símbolo da fé, ou credo, conjunto de verdades compendiadas em poucas palavras para ser aprendido de cor pelos catecúmenos. Assim rezava nesta passagem: in regula fidei confiteremur, credere nos in filium Dei, qui natus est ex Virgine Maria. E tal fórmula permanece até hoje. Foi definida como dogma em Éfeso, no Terceiro Concílio Ecumênico, em 431, um ano após a morte do bispo de Hipona. Abre aspas. Os padres da Igreja veem na concepção virginal o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio a esta humanidade que é a nossa. Fecha aspas. Abre aspas. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, Theotokos. Fecha aspas. Catecismo da Igreja Católica, que está sendo gravado aqui no canal, aliás. 45. O Criador de Maria, dela nasceu. Quando o Verbo de Deus assumiu um corpo no tempo para viver nossa vida temporal, não perdeu a eternidade. Ao contrário, concedeu a imortalidade também à carne. E como a Virgem concebeu e deu à luz um filho, na evidente forma de servo, um menino nos nasceu. Puer natus est in nobis. Assim, o Verbo de Deus, que permanece para sempre, se fez carne para habitar no meio de nós, na forma oculta, mas permanente de Deus, tal como foi anunciado por Gabriel. Daí nós o denominarmos Emanuel, nomen eius Emmanuel. Permanecendo em seu ser divino, fez-se homem para poder ser com razão chamado Filho do Homem, e Deus conosco. Não que um seja Deus e outro homem. Regozija-se, portanto, o mundo na pessoa dos que creem, por cuja salvação veio o Criador do mundo. O Criador de Maria nasceu de Maria. O filho de Davi é o Senhor de Davi. E é da linhagem de Abraão, aquele que existe antes de Abraão. O Criador da terra foi feito na terra. O Criador do céu foi criado sob o céu. É este o dia que o Senhor fez, e o Senhor mesmo é o próprio dia de nosso coração. Caminhemos na sua luz, gozemos e exultemos nele. Comentário. Conditor Mariae, natus ex Maria. Lembremos que a teologia acerca da Mãe de Deus estava na época em pleno desenvolvimento.
constituía a sequência normal do desenvolvimento da cristologia. Pelo mesmo princípio que era elevada a humanidade de Cristo a um plano divino, a mãe pela qual Deus quis nascer tornava-se com plena verdade Theotokos, mãe de Deus. Expressão essa já empregada por Atanásio e Gregório Nazianzeno. Tal título encerra privilégios inefáveis. Agostinho contribuiu de modo singular para acelerar o reconhecimento do mistério da maternidade divina de Maria. 46. A Igreja, Virgem e Mãe, como Maria. Celebremos, pois, com alegria o dia em que Maria deu à luz o Salvador. De uma mulher desposada nasceu o autor do matrimônio. De uma virgem o rei das virgens. A desposada a um homem torna-se mãe, sem concurso de homem. Ela, virgem antes do matrimônio, virgem no matrimônio, virgem gestante, virgem lactante. Com efeito, de modo algum, ao nascer o Filho Onipotente, arrebatou de sua mãe, por ele mesmo escolhida, a virgindade. Pois se é boa a fecundidade no matrimônio, melhor é a virgindade consagrada a Deus. Cristo homem, sendo Deus, pois é ao mesmo tempo Deus e homem, poderia conceder-lhe uma coisa e outra. Contudo, nunca teria dado à sua mãe o bem que os casados amam, se isso significasse a perda de outro bem maior, aquele pelo qual as virgens renunciam a se tornarem mães. Assim, pois, a Santa Igreja, que também é virgem, celebra hoje o parto da Virgem. A ela referem-se as palavras do apóstolo: Desposei-vos a um esposo único, Cristo, a quem devo apresentar-vos como virgem pura. Mas como será a Igreja virgem pura, se ela é formada por tantas pessoas de um e outro sexo, não somente de crianças, rapazes e moças, mas também de casados, pais e mães? Onde estará, repito, essa virgindade pura? A não ser na integridade da fé, da esperança e da caridade. Eis porque Cristo, que havia de fazer geminar a virgindade no coração de sua Igreja, antecipou-a no corpo de Maria. Ora, pelo matrimônio humano, a mulher entrega-se a seu esposo e deixa de ser virgem. Por outro lado, a Igreja não poderia ser virgem se não tivesse por esposo o filho da Virgem, a quem se entrega. Comentário. A reflexão sobre o relacionamento entre Maria e a Igreja constitui capítulo bem característico na Mariologia agostiniana. Como Maria, a Igreja é virgem, não somente na porção eleita dos seus membros que seguem essa vocação particular, mas em todos os cristãos que guardam a integridade da fé, da esperança e da caridade. Aliás, sem essa fidelidade, de nada serviria a virgindade corporal. Desse modo, o admirável modelo de santidade de Maria é proposto a todos os fiéis, sem distinção. Na carta apostólica pelo 16º centenário da conversão de Santo Agostinho, o Papa São João Paulo II apresenta esta reflexão citando este sermão 188, quarto, abre aspas. A Igreja é mãe como Maria Virgem, mãe pelo ardor da caridade, virgem pela integridade da fé, que guarda, defende e ensina. 47. Sejam nossas almas fecundas e virgens para Deus. Aquele dia, isto é, o Verbo de Deus, esse dia, que brilha para os anjos, o dia que refulge na pátria, longe da qual peregrinamos, revestiu-se de carne e nasceu da Virgem Maria. Maravilhoso nascimento! O que há de mais espantoso do que o parto de uma virgem? Concebe e permanece virgem, dá à luz e continua sendo virgem. O Verbo de Deus é formado por aquela a quem ele criou. Trouxe-lhe ele a fecundidade, sem lhe tirar a integridade. De onde procede Maria? De Adão. E Adão, de onde? Hein? Da terra. Ora, se Adão procede da terra e Maria de Adão, igualmente Maria procede da terra.
Se, pois, Maria é terra, reconheçamos o sentido do que cantamos. A verdade brotou da terra. Veritas de terra horta est. E que benefício nos trouxe ela, hein? A verdade brotou da terra e a justiça olhou do céu. Veritas de terra horta est, et justitia de cielo prospexit. Portanto, a verdade brotou da terra, isto é, nosso Senhor Jesus Cristo nasceu da Virgem. A justiça olhou do céu para que os homens alcançassem a justiça, não a sua própria, mas a de Deus. Sua mãe trouxe-o em seu seio. Tragamo-lo a ele em nosso coração. A Virgem ficou grávida pela encarnação de Cristo. Engravidem-se nossos corações pela fé de Cristo. A Virgem deu à luz o Salvador. Que nossas almas gerem a salvação e entoem louvores. Não sejamos estéreis. Sejam nossas almas fecundas para Deus. A geração de Cristo proveniente do Pai aconteceu sem mãe. E a geração de Cristo por sua mãe aconteceu sem pai. Ambas as gerações são maravilhosas. A primeira foi eterna, a segunda temporal. Quando nasceu do pai? O que significa esse quando? Buscas o quando? Ali onde não encontras o tempo? Não busqueis aí o quando, buscai aqui neste mundo. Com razão perguntas quando em referência a seu nascimento da mãe, e sem razão, porém, em referência ao nascimento do pai. Nasceu, e não tem tempo. Nasceu o eterno, do eterno coeterno. Por que admiras, hein? Ele é Deus. Considera que se trata da divindade e desaparecerá todo motivo de estranheza. Também te admiras quando dizemos que nasceu de uma virgem. Coisa maravilhosa! Ele é Deus. Não te cause admiração e venha no lugar o louvor. Comentário. Agostinho compraz-se em ressaltar as maravilhas que implica o mistério da encarnação. Aqui de início a geração do Verbo é comparada ao brilho da luz de um dia, de um novo dia que chega. No item 3, sua mãe trouxe-o em seu seio, etc., está apresentada a feliz consequência para o cristão de ser em relação a Cristo o que Maria foi para ele, fecunda e virgem. E no item 4, a geração de Cristo proveniente do Pai aconteceu sem mãe, etc. O sentido do privilégio de Maria na obra da encarnação está posto em relevo, num paralelo entre o nascimento de Cristo da Virgem e a geração do Verbo do Pai. 48. A novidade inaudita. Quem poderá compreender esta novidade nova, inaudita, única no mundo, incrível, antes crível de forma incrível, a saber, uma virgem concebeu, uma virgem deu à luz, permanecendo virgem. Aquilo que a razão humana não compreende, percebe-o a fé. Onde a nossa razão desfalece, aí toma incremento a fé. Quem ousará dizer que o Verbo de Deus, por quem foram feitas todas as coisas, não poderia formar para si um corpo sem o auxílio de uma mãe? E da mesma maneira ele assim fizera ao primeiro homem, sem pai e sem mãe. Mas como foi Deus mesmo quem criou os dois sexos, isto é, o masculino e o feminino, ele quis honrar com seu nascimento a ambos, por cuja libertação viera. Assim, pois, nenhum dos dois sexos há de ter queixa junto ao Criador. O nascimento do Senhor autoriza a esperança e a salvação para ambos. A honra do sexo masculino está na carne de Cristo. A honra do sexo feminino, na mãe de Cristo. Comentário. Ao insistir sobre a virgindade de Maria, Agostinho faz eco a Jerônimo. As fórmulas que aparecem no início deste texto já eram clássicas na patrística. Transcrevemos aqui pequena passagem do bispo de Hipona sobre a mesma temática deste sermão, que aparece na carta a Evódio, número 162, sexto.
Abre aspas. Crês que a Virgem tenha dado à luz Cristo, permanecendo virgem? Se achares explicação, já não será maravilhoso. Tudo isso é maravilhoso somente porque é mais difícil aos homens explicá-lo do que afirmá-lo. Fecha aspas. 49. Maria, Mãe do Cristo total. Foi nesse tálamo, isto é, o seio da Virgem Maria, que o Filho unigênito de Deus dignou-se unir-se à natureza humana para associar-se ele, cabeça imaculada, à Igreja, também imaculada. Aquela Igreja, a quem o apóstolo Paulo dá o nome de Virgem, não só em atenção às virgens que nela se encontram, mas também em referência àquelas que não o são no corpo, mas que pelo desejo se tornam tais em suas almas. Eis o que ele diz: desposei-vos a um único esposo, a Cristo, a quem devo apresentar-vos como virgem pura. Assim, pois, toda a Igreja imita a mãe de seu Senhor. Já que não podem ser virgem corporalmente ou virgem e mãe ao mesmo tempo, hão de sê-lo espiritualmente. Longe de nós pensar que Cristo, ao nascer, privou sua mãe da virgindade. Ele que fez virgem a sua Igreja, libertando-a da fornicação dos demônios. No dia de hoje, celebrai com alegria solenemente o parto da Virgem, ó Virgens Santas, nascidas de sua virgindade inviolada. Vós que, desprezando as núpcias terrenas, elegeste ser também virgens no corpo. Cristo nasceu de mulher, sem concurso de varão. Quem vos concebeu o que deveríamos amar, não retirou de sua mãe essa virgindade que tanto amais. Ele que remedia em vós o que herdastes de Eva, como iria destruir em Maria o que amais nela? Comentário. Nasce de Maria o Cristo cabeça, ao qual desde então está indissoluvelmente unida a Igreja, o seu corpo. É o Christus totus que surge. Se o Senhor assumiu carne humana, é porque tinha o desejo de se fazer nela e por ela a cabeça da Igreja. Queria que nos tornássemos o seu corpo. 50. Imitai-a o quanto puderdes. Ó Virgens consagradas, aquela cujas pegadas seguis, depois de haver concebido sem concurso de varão, ao dar luz, permaneceu virgem. Imitai-a o quanto puderdes, não na fecundidade, porque isso não seria possível, sem a perda da virgindade. Somente Maria pôde possuir os dois privilégios, dos quais quisestes possuir um, que perderíeis se quisesses possuir a ambos. Unicamente ela pôde ser virgem e mãe. Ela que gerou o Onipotente, o qual lhe concedeu tal poder. Convinha que apenas o Filho unigênito de Deus se fizesse filho do homem, desse modo inigualável. E não julgueis que Cristo deixe de ser muito grande por ter sido filho somente de uma donzela. Ele, a quem ainda que não pudesses ter por filho na carne, o encontrastes como esposo no coração. É ele um esposo tão magnífico que vossa felicidade consiste em tê-lo como redentor, sem receio que vossa virgindade venha a ser violada. Para concluir, dirijo-me a todos os fiéis. Falo a todos sem distinção. Com minhas palavras elogio a Virgem casta, que o apóstolo desposou com Cristo. Aquilo que admirais na carne de Maria, a sua virgindade, realizai-o, pois, no íntimo de vossa alma. Todo aquele que em seu coração crê para obter a justiça, concebe a Cristo. Quem, com suas palavras, o confessa pela boca para alcançar a salvação, dá à luz a Cristo. Assim, seja abundante a fecundidade de vossas almas, ao perseverardes sempre na virgindade espiritual. Comentário. Agostinho vê em Maria o espelho das virgens e contempla ainda a Igreja toda nesse espelho,
pois toda a igreja, imitando a mãe de seu Senhor, ainda que não corporalmente, mas no íntimo do seu espírito, pode ser mãe e virgem. 51. Quão admirável a encarnação do Filho de Deus! Hoje a verdade brotou da terra. Cristo nasceu na carne. Enchei-vos de gozo como convém nesta solenidade. E advertidos pelo dia de hoje, pensai na eternidade. Desejai com esperança firmíssima os bens eternos. Aspirai a ser filhos de Deus, uma vez que recebestes tal poder. Por vós nasceu no tempo o autor do tempo. Por vós apareceu na carne o Criador do mundo. Por vós fez-se criatura ao Criador. Por que, ó mortais, entretanto, pondes vosso deleite em coisas efêmeras, e vos esforçais por reter, como se fosse possível, esta vida fugaz? Na terra brilhou esperança muito mais esplêndida, a ponto de ser prometido ao homem terreno uma vida celestial. Para que essa promessa fosse crível, Deus concedeu algo de mais incrível. Para tornar deuses aos que eram homens, ele, que era Deus, fez-se homem. Sem deixar de ser o que era, quis fazer-se o que havia criado. Ele mesmo fez o que havia de assumir, posto que acrescentou à humanidade a divindade, mas sem perder a esta ao tomar aquela. Causa-nos admiração o parto de uma virgem, e esforçamo-nos para persuadir os incrédulos a que aceitem esse modo inaudito de nascer, a saber, em um seio não fecundado aparece o gérmen da prole, e entranhas livres do abraço carnal dão à luz um filho de homem sem ter nenhum pai terreno. A integridade virginal permanece inviolada na concepção e no parto. Maravilhoso é esse poder divino, mas mais admirável ainda é a misericórdia, graças à qual aquele que podia nascer desse modo, assim o quis. Já era filho único do Pai, aquele que nasceu como filho único de sua mãe. Foi feito no seio materno aquele que havia criado para si a própria mãe. Sendo ele eterno junto ao Pai, fez-se sujeito aos dias, nascendo hoje de uma mãe. Formado de uma mãe e depois dela, quem, sem ter sido criado, já foi gerado do Pai antes de todas as coisas. O Pai nunca esteve sem ele, e sem ele jamais teria existido a sua mãe. Comentário. O significado da maternidade virginal de Maria na economia do mistério cristão é reconhecido aqui na conexão essencial de tal prerrogativa com a encarnação. Maria foi alvo de predestinação divina. Neste trecho, além do sentido desse privilégio, está posta em relevo a íntima participação de Maria no paralelo entre o nascimento de Cristo de uma virgem e a geração do Verbo do Pai. A seguinte passagem é muito famosa. Citemo-la no original. Deus facturus qui omnes erant, homo factus est, qui Deus erat. Para tornar deuses aos que eram homens, fez-se homem, aquele que era Deus. Deus facturus qui omnes erant, homo factus est, qui Deus erat. 52. A maternidade segundo o Espírito. Exultai de gozo, ó Virgens de Cristo! A mãe de Cristo é vossa companheira. Não pudeste ser mães de Cristo, pois por seu amor renunciastes à maternidade. Aquele que não nasceu de vós, para vós nasceu. Todavia, se vos lembrardes das palavras de Cristo como deveis, também vós sois, de certa forma, mães dele. Isso, caso fizerdes a vontade de seu Pai. Na verdade, foi ele mesmo quem o disse. Quem fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Visto que Cristo é verdade, paz e justiça, concebei-o mediante a fé. Visto que Cristo é verdade, paz e justiça, concebei-o mediante a fé. Dai-o à luz mediante as obras. E assim, o que o seio de Maria realizou em relação à carne de Cristo,
vosso coração o faça em relação à lei de Cristo. Como não haveis de estar incluídas no parto da Virgem, já que sois membros de Cristo? Maria deu à luz a vossa cabeça, e a Igreja gera a vós. De fato, a Igreja é simultaneamente mãe e virgem, pelas entranhas da caridade. Mater viceribus caritatis, mater viceribus caritatis. E virgem pela integridade de sua fé e piedade. Ela gera os povos que são membros daquele único, do qual somos o corpo e a esposa. Também nisso a Igreja é semelhante àquela Virgem Maria, porque, sendo mãe de muitos, gera a unidade. Comentário. Será preciso reler a passagem da Lumen Gentium em que está exposta esta doutrina agostiniana. Trata-se da maternidade segundo o Espírito, a respeito dos filhos e filhas do gênero humano. Tal maternidade, como foi dito, torna-se a parte de todos, mesmo das pessoas virgens. A Igreja é virgem, porque integra e guarda puramente a fé prometida ao esposo. Ela é espiritualmente mãe dos membros de Cristo, tal como Maria é corporalmente mãe da cabeça, o Cristo Senhor. 53. O Cântico dos Anjos. Ao escutarmos o Evangelho desta noite, ouvimos a voz dos anjos. Por eles foi anunciado aos pastores o nascimento do Senhor Jesus Cristo de uma virgem. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Voz festiva e de júbilo, não só em relação àquela mulher de cujo seio veio à luz o menino, mas também em relação a todo o gênero humano, pois foi em benefício de todos que a Virgem deu à luz o Salvador. Na verdade, era digno e de todo conveniente que o parto daquela que havia procriado ao Senhor do céu e da terra, e que permanecera virgem após ter dado à luz, fosse celebrado não somente com festejos humanos, mas com cânticos sublimes de louvor pelos anjos. Comentário. Neste sermão natalino cheio de júbilo, Agostinho professa em termos claros a fé tradicional da maternidade virginal e divina de Maria. Vemo-lo afirmar que Maria deu à luz o Senhor do céu e da terra. No final, o bispo de Hipona terminará paternalmente expressando seus votos de que não celebremos sem fruto o Natal do Senhor, nascido da Virgem. 54. O duplo nascimento de Cristo. Escutai, ó filhos da luz, filhos adotivos, destinados ao reino de Deus. Escutai, ó caríssimos irmãos. Escutai e exultai no Senhor, ó justos, posto que a vós, que sois retos, convém o louvor. Escutai o que já sabeis, relembrai o que já ouvistes, e amai o que credes, e anunciai o que amais. Nasceu Cristo, enquanto Deus do Pai, enquanto homem da Virgem Mãe. Nasceu da eternidade do Pai, da virgindade da Mãe, do Pai sem mãe e da Mãe sem pai, do Pai sem o tempo, da Mãe sem sêmen de varão. Pelo nascimento do Pai veio-lhe o princípio da vida, pelo da Mãe, o fim da morte. Pelo nascimento do Pai veio-lhe o princípio da vida, pelo da Mãe, o fim da morte. Nascido do Pai para governar os dias todos, nascido da Mãe, consagrou este dia em especial. Santo Agostinho é mesmo lindo, não, meus caros? Nossa, eu me emociono. Ah, Senhor, louvado seja por tão grande doutor. Comentário. No sentido em que Santo Agostinho entende a maternidade de Maria, aparece repetidamente em seus sermões. O Senhor nosso Jesus Cristo é Deus e homem. Enquanto Deus não tinha mãe, enquanto homem teve uma, a Virgem Maria. Ela foi, pois, a mãe de carne, mãe da humanidade, mãe da enfermidade.
Essa distinção não impede ao bispo de Hipona de professar, em termos claramente equivalentes, a fé tradicional na maternidade divina de Maria, como já foi observado no comentário do texto 45 do Sermão 187, quarto. 55. Nascido da Virgem nas horas da noite. Enquanto caminhamos pela fé, peregrinamos distantes de Cristo. Enquanto sentimos fome e sede de justiça e desejamos com indizível ardor contemplar a natureza de Deus, celebramos com obsequiosa devoção o seu Natal, na forma de servo. Enquanto não pudermos contemplá-lo como gerado pelo Pai antes da aurora, acorramos todos a celebrá-lo como nascido da Virgem nas horas da noite. Comentário. Nosso conhecimento de Deus é parcial neste mundo até que cheguemos à plenitude na eternidade. Para tornar-nos capazes de alcançá-lo, o Senhor, sendo igual ao Pai na forma de Deus, fez-se semelhante a nós na forma de servo. Restaurar-nos-á no céu a sua semelhança. Seremos saciados com a visão do Verbo só depois desta vida. É poético o convite de Agostinho para celebrarmos com devoção o Natal do Senhor, nascido da Virgem, nas horas da noite, o nascimento na terra daquele que foi gerado do Pai antes da aurora. 56. Maria unida a Cristo e à Igreja. Quem narrará o nascimento de Cristo da Virgem, se sua concepção não se realizou mediante a carne, e que sua natividade corporal torna úberes os seios que nutrem, sem retirar a virgindade àquela que o deu à luz? Portanto, seja que se fale de uma geração ou de outra, da divina como da humana, ou de ambas ao mesmo tempo, aplicam-se as palavras: sua geração, quem a narrará? Este é o Senhor nosso Deus, é o mediador entre Deus e os homens. O nosso Salvador, feito homem, enquanto nascido do Pai, criou também sua mãe. E nascido da mãe, glorificou igualmente ao Pai. Enquanto nascido sem parto natural de uma mãe, é filho único do Pai. E enquanto nascido sem concurso viril, é filho único de sua mãe. Este é o mais belo entre os filhos dos homens. É o filho da Santa Maria. É o esposo da Santa Igreja, a qual tornou semelhante à sua progenitora, pois tornou a Igreja também uma mãe para nós, conservando a Virgem para si mesmo. Assim se refere o apóstolo à Igreja. Desposei-vos a um esposo único, a Cristo, a quem devo apresentar-vos como Virgem pura. Referindo-se a ela, diz novamente: nossa mãe não é escrava, mas livre, e a mulher solteira tem mais filhos do que a casada. Assim como Maria, a Igreja goza de perpétua virgindade e incorrupta fecundidade. Aquilo que Maria mereceu manter na carne, a Igreja o conserva no espírito. Todavia, com esta diferença: Maria deu à luz um só filho. A Igreja gera muitos que hão de ser consagrados na unidade pelo Filho único da Virgem. Permanecendo no seio do Pai, ele plenificou o seio da Virgem. Nesse tálamo, a natureza divina uniu a si a natureza humana. Nela o Verbo fez-se carne por nós para vir habitar no meio de nós. Comentário. Maria pertence ao mistério de Cristo. Maria pertence ao mistério de Cristo. Os encontros de Santo Agostinho com ela estão sempre iluminados pela presença do Senhor. A encarnação e o nascimento de Cristo constituem os mistérios marianos mais aprofundados em sua devoção para com a Mãe de Deus. Contempla, admira, venera, ama, suplica-lhe. Sua piedade para com ela revela-se filial e terna. E a piedade agostiniana para com Maria está igualmente enlaçada estreitamente com a Igreja, em seus privilégios e excelências, em especial a virgindade perpétua e a fecundidade incorrupta na fé. 57.
Quem narrará sua geração? Hoje brilha para nós o dia festivo do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. É o dia natalício daquele que é o dia. Sua geração, quem a narrará? Sendo ele de condição divina, não considerou o ser igual a Deus algo a que se apegar ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo à semelhança humana. E onde se humilhou? Na Virgem Maria. Digamos algo sobre isso, se o conseguirmos. O anjo traz a mensagem. A Virgem escuta, crê e concebe. Na alma, a fé. E no seio, Cristo. Sendo virgem, concebeu. Admirai-vos. Sem perder a virgindade, ela deu à luz. Admirai-vos mais ainda. Depois do parto, permaneceu virgem. Quem, pois, narrará sua geração? Comentário. Neste curto texto, admiramos a síntese e o encanto das expressões empregadas. Citemo-las no original. Angelus nuntiavit, virgo audit, credit et concipit. Fides in mente, Christus in ventre, virgo concepit, miramini, virgo peperiti plus miramini, posti partum, virgo permansiti. A prerrogativa da maternidade virginal de Maria arrebata Agostinho, enche-o de assombro e admiração respeitosa.